aqui, o que é que tem chapar o coco aqui, o que é que tem uma cheiradinha. É assim que o demônio vai acostumando você. E aqui eu conto um pouquinho a história de São João Maria Vianney, que ele demorou 25 anos para acabar com os bailes de Arnes. E ele diz assim, ó: não há um só mandamento que a lei de Deus que uma balada não transgrida. Meu Deus, porque os olhos de vocês são tão cegos a ponto de não crer no mal que há nessas danças, quando ela é a corda com que o demônio arrasta mais almas para o inferno. Veja, ele está falando das danças da França do século XVIII. Imagina hoje. Não tinha naquela época funk do capeta, não tinha esse samba requebra, requebra, não tinha esses forró rala-coxa que o cara mete a coxa no meio das pernas da mulher com um toco de saia, rala. Você sabe o que eu estou falando? Não tinha. E ele diz assim, ó: o demônio rodeia um baile como um muro cerca um jardim. As pessoas entram num salão de baile, deixa na porta seu anjo da guarda e o demônio o substitui, de sorte que há tantos demônios quantos são os dançarinos. Olha a gravidade disso. Eu estou falando de um santo da Igreja Católica, São João Maria Vianney. É ele que fala essas coisas, tá bom? E aqui eu vou colocando que o grande mal das baladas de hoje, das festas mundanas, e aí eu vou falar isso no segundo vídeo mais profundamente. O pessoal vai para uma festa, fica com 3, 4, 5, 6 e fica apostando quem beija mais, quem pega mais, quem passa a mão em mais, e você sabe o que acontece nisso aí, né? Então, meu irmãozinho, acorda, não é isso que Deus quer para você. Infelizmente, na igreja hoje, eu coloco no livro que se prega um evangelho favo de mel, que causa diabetes espiritual nas pessoas, e a gente tem medo de pregar a verdade, achando que a verdade oprime. E aqui no livro eu falo de maneira bem clara. Nós que somos seguidores do Deus que é amor, temos que alimentar no nosso coração um ódio pelo pecado e um amor pelos pecadores. Olha o que eu coloco no livro, gente. A grande diferença entre o cristão e o não cristão no campo do moral é que o cristão peca e odeia seu pecado. E o mundano peca e faz do pecado um estilo de vida. Veja, meus irmãos, uma coisa é você ser um pecador que odeia seu pecado. Outra coisa é fazer do pecado um estilo de vida. E aqui eu já quero ir caminhando para essa introdução, mostrando vocês, por exemplo, hoje, se você fala a verdade, a pessoa quer rolar o pescoço da gente, não pode falar mais a verdade, não pode mais pregar sobre o pecado. Porém, Santo Agostinho dizia assim, ó: a verdade tem poucos amigos. As pessoas costumam amar a verdade quando esta ilumina, mas tende a odiá-la quando confronta. Os que não querem ser vencidos pela verdade serão vencidos pela mentira. Olha a segunda frase de Agostinho: a verdade não pode ser dita sem caridade, mas a caridade não pode impedir a verdade ser dita. Olha a gravidade disso. E o Papa Bento XVI diz assim: caridade sem verdade é sentimentalismo. Nós não podemos fazer a caridade virando as costas para a verdade. E Bento XVI é mais cruel. Um Jesus sem a sua santa ira e sem a dureza da verdade do amor não é um verdadeiro Jesus como mostra a palavra de Deus, mas uma miserável caricatura. Isso é palavra de Bento XVI, meu irmão. Não é palavra do pregador Eduardo. Mas como é que está a nossa igreja hoje? Os EJC, os SCC, os Raico Pato do C, os CPP de paróquia. Se você fala a verdade, você é radical demais. Tem que falar de amor. Se você defende a família homem e mulher do jeito que Deus fez, você é intolerante, homofóbico. Temos que escolher os novos formatos de família. É assim. Se você prega a doutrina, não, isso aí é ultrapassado, os tempos mudaram, as coisas mudaram, é assim. Você prega fidelidade, você tem que ser fiel a Deus, já levanta alguém para dizer, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Se você prega a conversão, a pessoa fala, Deus conhece seu coração. É isso que eu rasgo o verbo nesse livro para vocês. E vou continuar. Meus queridos, o que nós vamos fazer? Continuar defendendo a verdade, pregando a verdade, porque a verdade liberta. E aqui eu coloco no livro, Deus é tão misericordioso que te dá a liberdade de plantar o que você quiser, mas Deus é tão justo que você vai colher o que você plantou. Meu irmão, Gálatas 6:8, o que o homem planta, o homem colhe. E muito cuidado com esse negócio da igreja. Igreja não é tribunal, igreja é hospital. Sim, igreja é um hospital que o sujeito entra doente e sai curado. E não igualzinho ele entrou. Igreja é um hospital que o cara entra alcoolizado
e sai batizado no Espírito. O cara entra no adultério com a amante e volta para a esposa. O cara entra transando com a namorada e volta a viver a castidade. O cara entra tendo relação homem com homem, mulher com mulher, ele abandona a prática homossexual, aceita Jesus e passa a ter uma vida santa. Isso que é o tribunal, que é a igreja. E tribunal, a igreja é o hospital para curar e não para deixar a pessoa doente lá dentro, tá bom, gente? Eu sou bem claro em dizer isso aqui, ó. Misericórdia não é patrocínio para o pecado. Acolher não é passar a mão na cabeça da pessoa, deixar ela no adultério, na safadeza, na corrupção, na prática homossexual, no adultério, dizer que ela vai para o céu, não. Se ela morrer de jeito, ela vai ser condenada, tá? Dom Bosco dizia, não é digno de misericórdia quem usa dela como pretexto para pecar. Misericórdia não é direito de pecar, é oportunidade de abandonar o pecado. Por isso nós nunca pregamos tanto sobre misericórdia na igreja e tivemos tanta gente atolada no pecado. Por quê? Por causa da presunção. A gente fala na misericórdia que não leva a pessoa à conversão. Ah, se Deus tem misericórdia, o que é que tem eu roubar? Se Deus tem misericórdia, o que é que tem eu trair? Se Deus tem misericórdia, o que é que tem eu ter prática homossexual? Se Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Deus me ama do jeito que eu sou, mas não quer que eu fique do jeito que eu tô, tá? Eu coloco isso de maneira bem clara no livro. Não adianta você falar que você ama a Deus e se você não odeia o pecado, que é uma ofensa contra o nosso Deus. Santo Isaac de Nínive dizia, o homem que chora seus próprios pecados é maior que o homem que tem o dom de ressuscitar os mortos. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, tá? No tempo de Jesus, quem acolhia os pecadores era acusado de acolher o pecado. Hoje, no século 21, quem denuncia o pecado é acusado de condenar o pecador. É assim que a nossa igreja está. Jesus falou do inferno 18 vezes. Hoje, você falar do inferno, você assusta, você causa medo nas pessoas. A gente tem que falar é de amor, é de misericórdia. No entanto,